Shalom, shalom a todos os nossos amigos aqui do Facebook. Entrando agora ao vivo aqui, seu amigo João Almeida, de volta com a nossa escola ministerial Céus Abertos. Só tentando abrir aqui também as minhas páginas aqui para poder testar o áudio, né? Para ver como é que está o áudio aqui. Entrei 5 minutos mais cedo. Hoje nós estamos reabrindo as nossas aulas. Nós ficamos aí uma semana sem aula, acho que foi uma semana sem aula. E aí voltamos agora, reabrindo as nossas aulas, para poder voltar a abençoar você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Você que está inscrito nos nossos grupos de estudo da escola, nós estamos com 2 grupos. Um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. Esses 2 grupos, eles estão fechados. Acho que meu volume está baixo aqui, deixa eu ver se sim, se não. Oxi. Parece que eu estou sem áudio. Ok, vamos lá. Parece que o áudio não está saindo. Testando aqui meu áudio. Não estou com áudio. Testando aqui o áudio da live. Testando o nosso áudio. Vamos ver aqui como é que a gente está aqui. Vamos lá. Escola Céus Abertos. Pessoal que tá entrando aí, se tiver sem áudio aí, vocês, como é que vocês vão sinalizar como é que tá o áudio aí para mim? Se tá ok? Voltar a benção. Se o áudio tá ok aqui. Vamos lá. Aqui no agora abertos. Sim. Tudo ok aqui. Bem-vindos a ICN. Tarcísio, só sinaliza para mim aí, pessoal, como é que tá o áudio, tá bom? É que eu liguei aqui no iPad e não saiu o áudio. Mas o áudio tá bom. Acabei de conferir aqui no celular. Pessoal que já tá por aí, Tarcísio, meu amigo Tarcísio, tá com canal também no YouTube. Pessoal que nos segue aqui nas redes sociais, é um canal que eu recomendo. Tarcísio é um discípulo querido, uma pessoa que tem um compromisso sério com o reino de Deus. E se você quiser acompanhar o canal dele, quiser seguir esse canal aí, você procura lá também no YouTube que você vai achar o canal dele. É um canal abençoado que vai, com certeza, lhe abençoar muito. Tá bom? E vamos lá, esperando aí os nossos alunos. São 19h58, a gente vai começar a nossa aula hoje às 8 horas da noite. Nossa aula de hoje vai falar sobre cura interior. Essa matéria a gente abriu com uma palestra sobre blindagem emocional. Não sei se você acompanhou. Se não acompanhou, você pode encontrar no nosso canal no YouTube. Tem lá a mensagem inteira, blindagem emocional, onde a gente falou sobre a maldição da expectativa. Vamos voltar a gravar essa semana. Essa semana, né, a partir de amanhã, a gente volta a falar de blindagem emocional. Amanhã às 8 horas da manhã a gente volta a falar de blindagem emocional. Eu não escolhi o tema ainda, mas a gente vai ver um tema aqui para a gente estar falando amanhã pela manhã. E você que está chegando aí vai dando o presente, né? Presente, estou aqui, pastor. Cheguei aqui para a aula. Nós vamos começar às 8, entramos mais cedo para poder receber os nossos amigos, para quando a gente começar a aula a gente não ficar com interrupções, não ficar respondendo, mas ensinando, tá bom? Escola Céus Abertos. Você que não curtiu a nossa página ainda da escola, quero convidar você a curtir a página da escola. E não só a curtir, a compartilhar. Nossos grupos estão fechados esses dias para comentários. A gente vai abrir depois da aula para que você comente sobre a aula.
Então, os comentários, né, lembrando aqui a você que é aluno da escola, que vai assistir o vídeo depois no YouTube, ou que já está assistindo agora ao vivo, de que os únicos comentários permitidos são comentários relacionados à aula. Então, eu sei que está uma tentação aí de postar coisas sobre o corona, porque está todo mundo aí, né, focado, Tá com interrupções. falando aí do corona, né? Então o pessoal está tentado a ficar postando coisa e tal. Então, se você está no grupo da escola, em um dos dois grupos, quero te pedir que, por favor, respeite as regras do grupo, não poste nada do corona. Você pode mandar no meu privado, que eu vou receber, vou ler, vou ver. Mas o grupo nós criamos exclusivamente para a escola e para assuntos das aulas. Então, eu quero que você, que está no grupo, respeite as regras e não poste nada que não seja relacionado à escola. Beleza? Vamos começar a nossa aula, são 8h01. Outra coisa, a partir de hoje a gente vai reduzir o tempo das aulas. As nossas aulas estavam tendo duração de 1 hora. Elas vão ter duração de apenas 30 minutos. Por que a gente está reduzindo o conteúdo das aulas? Algumas pessoas não têm tempo de ficar 1 hora assistindo. Muitas têm, né? Nós temos feito com nossas mensagens da igreja, as pregações, nós temos feito 2 conteúdos, né? Que é um conteúdo raiz, que é aqueles que gostam da mensagem inteira. Então eles vão lá no YouTube e assistem o conteúdo inteiro. E tem a galera Nutella, que é aquela que gosta de conteúdo curtinho. Então essa semana a gente vai ter muito Nutella legal, que é um conteúdo curtinho, né? De corte das mensagens, provavelmente do blindagem emocional, que foi muito boa, que eu fiz com o pastor Josivaldo e a pastora Júlia lá em Jaguaquara. Ficou muito bom. Se você não assistiu ainda a Maldição da Expectativa, assista lá no nosso canal no YouTube. Está maravilhosa a mensagem. E também uma boa notícia é que nós conseguimos, né, montar a nossa plataforma de vendas dos nossos cursos. Isso mesmo, nós tivemos alguns problemas com algumas das plataformas que já existem, mas a partir dessa semana já tem mini cursos, um mini curso vencendo. Eu venci a pornografia, que é um curso sobre vitória sobre a pornografia extraordinário. Já vai estar sendo vendido por baratinho, se não me engano, R$ 14,99, que é um mini curso, são 4 vídeos apenas, que é preparando para um curso maior. Aí você vai receber alertas nas nossas redes sociais, tá bom? A aula de hoje, cura interior. Praticamente essa aula é considerada como a abertura da matéria de cura interior, porque nós fizemos a ministração de blindagem emocional, mas não colocamos totalmente voltado para o tema cura interior. Nós já demos batalha espiritual, libertação, intercessão, e essa é a nossa 4ª matéria da grade da escola, que é a matéria cura interior. Eu quero abrir lendo 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz assim: que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Eu gosto muito dessa versão, né? De maneira total, integral. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis, curados, santos, algumas versões de santos, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores propostas do Evangelho é nós entendermos que o Evangelho, ele é uma proposta de salvar todos os homens, mas também de salvar o homem todo, a sua essência, né? Essa é a proposta do Evangelho. Aí de postar coisas sobre o corona, porque salvar deixa eu minimizar aqui, tirando o volume aqui. Perdão, pessoal. Então, voltando aqui a falar da questão da salvação do Evangelho, a ideia do Evangelho é salvar todos os homens e o homem todo. Um dos maiores erros da igreja durante o tempo que ela se estabeleceu na terra foi pregar a salvação, o Evangelho, focando apenas na salvação. Então a pregação do Evangelho estava ligada apenas ao entendimento de salvação. E como é que isso acontecia? Olha, aceite Jesus para você ir para o céu. A pessoa então aceita Jesus, glória a Deus, aleluia. Estou pronto para ir para o céu, estou pronto para ir para a eternidade. Mas a gente sabe que essa realidade de aceite Jesus para ir para o céu, ela não se aplica de uma maneira tão clara como deveria ser. Então as pessoas aceitam Jesus, mas elas continuam aqui na terra. E muitas delas continuam tendo crises, continuam tendo problemas. E essas crises, esses problemas, elas muitas vezes não sabem resolver. Elas se encontram
perdidas na sua vida com Deus também, se encontram perdidas na sua relação consigo mesmo e se encontram perdidas na sua relação com o próximo. E para nós entendermos esse tema, que é um tema tão complexo na vida da igreja, né, que é o tema cura interior, e aí eu quero pedir a você que está assistindo aí a aula, que você assista na sua sala de vídeo, porque assim você alcança mais pessoas e nós também alcançamos mais pessoas, ok? Então, se você pode assistir na sua sala de vídeo, eu te agradeço. Então, esse entendimento da salvação, de que o homem precisa ser alcançado na sua totalidade, espírito, alma e corpo. O homem precisa ser alcançado totalmente, espírito, alma e corpo. E esse entendimento, quando nós vamos falar desse assunto, que é cura interior, como eu falei, é um assunto muito complexo. Algumas pessoas dizem, não precisa, ninguém precisa de cura interior, você aceitou Jesus, seus problemas já estão todos resolvidos, já está tudo certo na sua vida, você já tá bem, você já tem Deus, já é suficiente. Eu acreditei nisso durante muitos anos no Evangelho, eu acreditei nisso durante muito tempo no começo da minha fé, até que eu comecei a me encontrar com pessoas dentro da igreja que os problemas delas pareciam não se resolver, porque a questão não era só espiritual, a questão também era emocional. E eu não gosto muito de misturar psicologia, psicanálise com o Evangelho. Eu acredito que a psicologia, a psicanálise, ela tem o seu papel. Eu creio muito nisso, que os profissionais dessa área, quando eles são realmente sérios e pessoas responsáveis, eles têm um papel muito poderoso a desempenhar na sociedade. Mas quando eu falo de cura interior, eu não estou falando apenas do conceito emocional da vida da pessoa, estou falando do conceito da alma. E da alma não olhando do ponto de vista só das emoções, mas de tudo aquilo que existe no ser humano e que precisa de cura. E para a gente entender o que eu estou falando, essa primeira aula aqui de cura interior, ela vai ser uma aula mais introdutória, explicativa. Para a gente entender todas as coisas, a gente tem que voltar lá para o Éden. Deus criou o homem, e nós costumamos dizer assim que Deus criou o homem do pó da terra. Mas quando você vai ler a Bíblia da maneira correta, que é atentando para os detalhes e principalmente para o significado das palavras no original, você vai ver que Deus não criou o homem do pó da terra. A Bíblia vai dizer que Gênesis 1:26, antes da terra existir, Deus cria o homem. O Senhor diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui Deus cria o homem espírito. Então Deus não criou o homem do pó da terra, Deus criou o homem espírito. A palavra no hebraico aí é a palavra bará, criar. Criou. Que alto, em cima, espírito. Essa é a criação do homem. O texto vai dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, eu quero ler com você aqui, quero que se você puder me acompanhar, né? Já que você está numa aula, seria muito bom você pegar a Bíblia para você não acreditar no que eu estou falando. Você tem todo o direito de duvidar do que eu estou falando, beleza? Mas você não pode duvidar do que está escrito. Você tem todo o direito de duvidar do que eu estou falando, mas você não pode duvidar daquilo que está escrito. Amém? Porque o que está escrito é inquestionável. Então, deixa eu encontrar aqui o texto aqui. Vamos lá. O homem. Estou colocando aqui nos meus esboços. Para a gente poder ler da maneira original. Amém? Então, Gênesis 1:27 é onde fala que Deus cria o homem, espírito, ok? E é interessante nós entendermos essa parte, porque quando nós entendemos o significado, né, dessa parte aqui da criação, e aí eu quero ler algo aqui. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa criação acontece a partir do versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. Mas
quero ler aqui, estou procurando aqui uma parte aqui nas minhas anotações que eu falei sobre a diferença, né? A palavra para criar, como eu já falei, é a palavra barak, e a palavra para formar, no capítulo 2, versículo 7, é a palavra vayetzar, que é a palavra hebraica. Adonai vayetzar, Adonai formou. Então, preste bem atenção nisso aqui, porque isso é muito importante. Existe uma diferença entre o homem criado, Gênesis 1, 27, o homem criado, Deus criou o homem, mas em Gênesis 2, 7, o texto vai dizer que Deus formou. A ideia no original do vayetzar, que é a palavra, é como se Deus tivesse modelado o homem com as suas próprias mãos. Então, o que eu posso afirmar é que Deus formou o homem com as suas mãos. Essa é a ideia que se dá no original. Então, fica comigo aqui nessa linha de pensamento para você entender o que eu estou falando. Deus criou o espírito do homem com a sua boca, com a sua palavra, a palavra criativa de Deus. Deus disse, façamos o homem. Criação, ok? Espírito. A segunda parte do homem, o corpo, Deus formou com as suas mãos. Deus tocou no barro, coisa linda. Deus tocou no barro, meteu a mão no barro e fez a forma. Maravilha. Imagino, esse momento me empolga, porque eu imagino o coração de Deus, né? Deus ali formando o homem. Então Deus formou o homem ali com as suas mãos. O Espírito criou com a sua boca. Ok? Espírito ele criou com a sua boca. O corpo ele formou com as suas mãos. E aí eu quero ler Gênesis capítulo 2 com você, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta. A versão que eu estou usando ela é uma versão muito linda, que diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aí agora a gente vai entender a concepção gênese do homem. O homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A parte do homem que é espírito foi criada com a boca de Deus. Façamos. A parte do homem que é corpo foi criada com as mãos de Deus, modelando. Mas a parte da alma, como foi que ela surgiu? Como é que a alma surge? O que o texto diz aqui? O texto diz da seguinte maneira: dentro do homem formado, Deus soprou o homem criado. Pega isso aí, tá? Dentro do homem formado, Deus soprou o homem criado. Quando o homem criado entrou no homem formado, a junção da matéria, corpo, com o espírito, surgiu algo. O texto diz que quando o Senhor soprou, o que Deus soprou? O espírito que ele havia criado. De dentro dele, pneuma, espírito, saímos de dentro dele. Ele soprou o homem criado, dentro do homem formado. Quando isso aconteceu, a alma surge. Então vamos pensar aqui. O espírito Deus criou com a sua boca. Fala, façamos. Corpo com as suas mãos. Mas a alma surge da junção do espírito com o corpo. Então, por que eu estou explicando isso para você bem detalhadamente? Para você entender que no processo da redenção, a parte mais difícil de ser restaurada é a alma. Você vai entender por quê. E para nós entendermos tudo que eu estou falando aqui, essa aula ela é muito explicativa, você vai ter que assistir ela mais de uma vez para você pegar a visão, beleza? Então se você é alguém interessado em aprender, você vai assistir mais de uma vez. Aproveita a quarentena para receber a revelação de Deus. Então aqui, o homem criado, espírito, alma e corpo. Sou um espírito, possuo uma alma, habito no corpo. Imagem e semelhança de Deus até o pecado. No momento do pecado, quando o homem peca, a imagem de Deus nele é fragmentada, é quebrada. Por que é quebrada? Porque passa a habitar no homem duas coisas, ou dois elementos, que jamais vão existir em Deus. O que passa a existir no homem? Pecado e morte. O homem peca e morre. Então agora esse pecado e essa morte atinge o homem no seu espírito, atinge o homem na sua alma e atinge o homem no seu corpo. O pecado atinge o homem na sua totalidade. Espírito, alma e corpo. Ok? O texto que nós lemos inicial
1 Tessalonicenses 5:23 diz que Deus quer o homem santo, no espírito, na alma e no corpo. Mas na queda, o pecado alcançou o homem no espírito, na alma e no corpo. Ok? Por isso, a salvação ela tem 3 aspectos. Para a gente falar de cura interior, eu vou ter que falar de tudo isso que eu estou falando aqui para você entender que cura interior não é uma doutrina nova, nem herege, mas é totalmente bíblica. Então, a salvação ela tem 3 aspectos. Para o espírito do homem, o aspecto da salvação se chama justificação. Para a alma do homem, o aspecto da salvação se chama regeneração. E para o corpo do homem, o aspecto da salvação, na sua totalidade, se chama redenção. Para você entender por que precisamos de cura interior. Quando o pecado atinge o homem, ele atinge o homem na sua totalidade. Quando a salvação vem por meio de Cristo, a salvação vem para atingir o homem na sua totalidade também, no espírito, na alma e no corpo. Só que qual foi o grande erro da igreja? Qual é o grande erro da igreja nesses anos inteiros? É que, e eu não estou falando de erro por maldade, tá? Estou falando de erro por inocência mesmo, de acreditar que está se pregando certo. É que a igreja começou a pregar só a salvação, 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 aceite Jesus para ir para o céu, solucionando apenas o problema do espírito do homem. Mas a alma do homem e o corpo do homem passam por um processo de transformação totalmente diferente do espírito. Então, quando o homem peca, quando o homem cai, o espírito dele, a morte espiritual, passa a habitar nele. Morte espiritual, aonde, pastor? No espírito. Na alma dele, ele começa a ter complexos, bloqueios, traumas, dores emocionais começam a surgir. E no corpo, as enfermidades físicas e as inclinações carnais que levam o homem para querer ter uma vida de pecado. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5,16 que é na carne que estão todas as paixões pecaminosas. O diabo, ele é o tentador, mas o pecado está aqui, no coração do homem. É o que a Bíblia diz e eu acredito nisso. Então, quando nós falamos de salvação, nós falamos da salvação no aspecto total. E aí eu quero explicar para você as 3 expressões da salvação. A primeira expressão é a justificação. O que é a justificação? Você era pecador, hoje é filho de Deus. Deus não tem filhos pecadores. Você é santificado ou santo ou feito justo pelo sangue de Jesus. Segundo aos Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado por mim, por você, para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele se tornou pecador para que eu me tornasse santo. A santidade e a santificação, que são 2 aspectos muito confundidos. Santidade tem a ver com identidade, santificação tem a ver com um processo. Então, santidade tem a ver com justificação, santificação tem a ver com regeneração. Espero que você pegue isso aí, que você entenda isso. E aí, para você entender, eu vou trazer algumas afirmações, talvez confrontantes para você. Uma delas é que você não será mais santo daqui a 10 anos do que você é, ou do que você foi no dia da sua conversão. A santidade é uma herança, um presente de Deus no momento da justificação. Quando é que aconteceu a justificação? E aí Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa justiça está falando da justificação e esse pecado está falando da redenção que aconteceu total. Então, para você entender o que eu estou falando, alguém entrou na igreja ou você se encontra com alguém na rua e você fala para ela do plano de salvação, essa pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem um encontro com Jesus naquele momento e ela atravessa a rua e morre. Não deu tempo ela se batizar, não deu tempo ela ir na escola bíblica dominical, não deu tempo ela fazer todo o processo que a gente coloca, que é um processo condicional às vezes para ser salvo, que é totalmente errado, anulando a graça de Deus. Essa pessoa recebeu Jesus, ela foi salva? Foi. Por que ela foi salva? Acredito, que Jesus, pensando na nosso espírito religioso e crítico, nos dá o exemplo lá do ladrão da cruz. Ele se arrepende ali no último momento de vida, não deu tempo de se batizar, não deu tempo de tomar ceia, não deu tempo nada. Mas Jesus diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Aquele homem foi justificado. O que é justificação? A justificação é a absolvição total do pecado. Como assim, pastor? Você era culpado, se tornou inocente pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:14 diz que com uma só oferta ele nos santificou para sempre. Santidade. Estabelecida onde? No meu espírito. Então, o meu espírito foi tornado
santo por meio do sacrifício de Jesus. Isso não é uma coisa minha, não é eu que estou criando isso é Bíblia. Então, a justificação é o seguinte, a morte, para você entender, quero ler Romanos capítulo 8, se você estiver aí me acompanhando com a Bíblia. Mais uma vez eu digo, é importante que você me acompanhe com a Bíblia, porque você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando, mas você é obrigado a acreditar no que está escrito. Romanos 8, diz assim, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que quer dizer isso aqui? Existe um conceito que é o conceito das leis universais. O que é uma lei universal? É aquilo que é verdade aqui, é verdade na Tailândia, é verdade na África, é verdade em qualquer lugar do mundo. Isso é uma lei universal. Vou dar um exemplo para você. A lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei universal. Nenhum ser humano pode dizer assim, eu não acredito na gravidade. Imagine alguém que se torne um ateu da gravidade. Aí essa pessoa sobe num prédio de 20 andares, não crê na gravidade e pula. Vai cair. E no meio do caminho ele vai descobrir que ele estava enganado, que a gravidade existe, quem estava errado era ele. Só que não dá para voltar mais para cima. Assim é quando a pessoa morre sem Jesus. Ah, não creio em Deus, sou ateu, papapá. Beleza, pode confirmar esse discurso até cruzar a linha da morte. Depois que cruza a linha da morte, você vê que não dá mais para voltar. Então o tempo é agora. Então a lei da gravidade é uma lei universal. Quando o homem pecou, duas leis passaram a reger o espírito do homem caído. Essas duas leis mesmo, elas hoje ainda regem a vida daqueles que não têm uma aliança com Jesus. Por causa dessa lei do pecado e da morte, Satanás tem legalidade de dominar, de governar a vida da pessoa. E aí Efésios capítulo 2, quero ler também os textos, que a gente está falando, diz que ele nos concedeu vida estando nós mortos em nossas transgressões e pecado, 2:1, nos quais nós andávamos no passado conforme o curso do sistema desse mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Esse texto está dizendo o seguinte, que antes da redenção, eu e você éramos governados por essa lei. É como se, para você entender, toma a lei da gravidade como exemplo. A lei da gravidade diz que tudo que sobe desce. Então, é mais ou menos assim, eu não posso dizer, eu não quero ser pecador, eu não aceito que eu sou pecador, não. É como se alguém pular de um prédio, ela vai cair. Então existiam duas leis operando no homem. Que leis eram essas? A lei do pecado. Que lei é essa? A inclinação para a morte, para o pecado, para o inferno. Essa lei estava ali. A lei da morte, não só a morte espiritual, a morte física também. E toda essa lei regia o espírito do homem. Você sabe que para que uma lei seja sobreposta, uma lei superior tem que ser elaborada por uma autoridade superior. Então, voltando ao exemplo da lei da gravidade. Voltando ao exemplo. A Terra está aqui, o universo está aqui. No universo não tem gravidade. Então, se você já viu algum filme, você já viu aqueles caras que vão lá, eles se soltam lá, não tem gravidade, porque o universo é maior que a Terra. Deus, extremamente maior que o pecado, extremamente maior que o diabo, extremamente maior que a morte, ele envia seu Filho Jesus. E quando seu Filho Jesus vem, para nos libertar da lei do pecado e da morte, ele então libera sobre nós a lei do Espírito de vida. Quer dizer, o que lei é essa lei do Espírito de vida? De maneira muito simples, você vai entender agora. Dentro do homem formado, lá no Gênesis, Deus soprou o homem criado. A palavra é zoe, vida de Deus. O que é a justificação? A justificação é no momento que você entrega a sua vida para Jesus. O que aconteceu com Adão lá no Éden, quando ele estava lá no barro, Deus soprou a sua vida. No momento da justificação, é quando você diz assim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, e ele confesso que sou pecador, reconheço os meus pecados e creio que Jesus morreu para minha justificação. Você faz a confissão de fé, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, crendo no seu coração e confessando com seus lábios. Não é só uma confissão, é crendo no seu coração. O primeiro passo é esse, crendo no seu coração, confessando com seus lábios. Nesse momento, você não viu no dia que você fez, você não lembra. No mundo espiritual você não viu, mas nesse momento, quando você fez essa confissão, o Abba, o nosso Deus, o nosso Pai, ele soprou a vida dele dentro de você. Zoe. Jesus fala em João 10:10, eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância, a vida de Deus. Quando ele soprou essa vida ela entrou, e assim como o Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, nesse momento, dentro de você, a luz de Deus se acendeu, a sua própria vida trouxe luz ao seu espírito,
trouxe quebra do poder do pecado, trouxe quebra da autoridade de Satanás. Essa vida de Deus chamada Zoe entrou em você, justificando você e tornando você inocente diante do Abba. Olha que coisa linda, maravilhoso, né? E aí você então se torna um filho de Deus. Que coisa gloriosa. Maior tesouro, maior herança é essa, filho de Deus. Não só filho de Deus, filho amado de Deus. Aí você se torna esse filho amado de Deus, e como filho amado de Deus, o Espírito de Deus pode agora morar em você. Efésios 1,14, 13 e 14 diz que no dia que você creu na palavra da redenção, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo dá garantia de que ele pode entrar, de que ele pode morar, de que você agora é propriedade exclusiva de Deus. Ele entrou, ele veio morar. O Espírito Santo, quando vem morar, começa a obra agora gloriosa. Por quê? A situação do Espírito já foi resolvida. Justificado, salvo. Morreu, glória, eternidade. Só que aí entra uma grande questão. Essa justificação, ela resolve a minha situação com Deus. Totalmente, não devo mais nada para Deus, porque Jesus pagou minha conta e não se paga uma conta duas vezes. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Ele pagou a conta, morreu no meu lugar, sofreu no meu lugar, tenho vida de Deus. Minha situação com Deus foi resolvida. Mas aí agora ficam duas questões. Por quê? O que é santificação no seu ponto de vista? Quando você ouve a palavra santificação, você pensa em quê? Você pensa em alguém, às vezes, que vive sem pecar. Impossível, ninguém vive sem pecar. Eu pequei hoje, você já pecou hoje também, todo mundo pecou. Não tem jeito. Então, santificação não tem a ver com viver sem pecar. E aí, para entender a diferença entre santidade e santificação, santidade é essa herança que você recebeu com direito pela justificação. Mas santificação é um processo que vai alcançar agora as duas partes do seu corpo que precisam ser restauradas pela salvação. Que duas partes são essas? A sua alma e o seu corpo físico. Precisam ser alcançadas. Isso é regeneração. E diferente da justificação, que é um ato imediato, está salvo, a redenção e a restauração da nossa alma são processos. Por quê? No momento que você se converte, você não esquece seus traumas, você não esquece seus bloqueios, você não esquece os seus problemas. Você agora precisa passar por uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma transformação. Isso é cura interior. Você precisa passar agora por um processo onde o seu passado emocional, porque como é que você define santificação? Na minha concepção, santificação é estar de bem com Deus, estar de bem consigo mesmo e estar de bem com o próximo. Isso é santificação. Era isso que o homem era antes de cair. Então, ser santo não é ser uma pessoa que não peca. É alguém que está de bem com Deus, a justificação te dá esse direito. É alguém que está de bem consigo mesmo, seu passado não te assombra mais, o que fizeram com você não te assusta mais, você está de bem consigo mesmo e você está de bem com as pessoas à sua volta. Se você não está de bem com as pessoas à sua volta, se você não está de bem com você mesmo, se você é alguém que tem problemas com a sua imagem, se você é alguém que tem problemas com o seu passado ainda, eu não estou falando problema de pecado, estou falando um passado que não deixa você se tocar a vida, por causa de complexos, por causa de bloqueios, por causa de traumas, você precisa de cura interior. O que é cura interior? Cura interior é o segundo aspecto da salvação operando em nossa alma. É o transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É quando você começa a perceber que a sua alma, às vezes, paralisa as ações na sua vida. Se você tiver qualquer deficiência, seja ela física ou emocional, você não vai conseguir desenvolver todo o seu potencial em Deus. Você não vai conseguir. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Você vai ficar como? Você vai ficar paralisado. Eu sempre dou o exemplo quando eu estou fazendo seminário de fortalezas mentais, dizendo o seguinte: eu não teria como alcançá-lo numa corrida. Mas se o Usain Bolt estivesse com o pé quebrado, eu venceria ele numa corrida. Porque todas as vezes que ele fosse pisar, usar o potencial dele, a dor seria maior que a capacidade dele de vencer. Está entendendo? Então tem pessoas que são extremamente talentosas, mas as dores da alma paralisam o potencial dela. Tem pessoas que são extremamente capazes, mas todas as vezes que elas estão envolvidas em um projeto, um bloqueio, um complexo ou um trauma, trava ela, paralisa ela, ela não consegue desenvolver o seu melhor.
e aí mais uma vez elas se frustram com elas, se frustram com as pessoas à sua volta, e elas não conseguem desenvolver o seu potencial em Deus. Então, o que é que nós vamos tratar? E aí eu já estourei meu horário, falei que ia ser só 30 minutos a aula, tá? Já são 8h30, então mais 5 minutinhos só para falar. O que é que nós vamos tratar nessa matéria durante essa semana? A gente vai dar a segunda aula na sexta-feira. Deus sarou a minha vida, de como Deus curou os meus traumas, sarou os meus complexos e me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Pastor, você acredita em cura interior? Todos os dias nós precisamos de cura interior, porque todos os dias nós somos feridos. Eu não posso evitar que as pessoas me firam, eu não posso impedir que as pessoas me firam, mas eu posso aprender a administrar a dor causada pelas pessoas, resolvendo o tempo que ela vai durar e o quanto ela vai durar. Então, o que é cura interior? Cura interior não é um processo mágico, onde você, agora eu sou uma pessoa, eu ouço muita gente dizendo assim, eu sou uma pessoa curada. Ser uma pessoa curada é ser alguém que sabe que precisa de cura todo dia, que precisa de cura hoje, precisa de cura amanhã. Por quê? Porque as feridas mais profundas da sua alma, do seu emocional, são feitas pelas pessoas que você mais ama. Isso é verdade, entendeu? São as pessoas que você mais ama, que tem a capacidade maior de te ferir. Um estranho te passar na rua, te ofender, falar mal de você, não te atinge. Mas alguém que é do seu ciclo emocional pode marcar você. Por isso, as feridas mais profundas foram causadas no ambiente familiar. Principalmente na primeira etapa da vida, na etapa da infância. Quando você ainda não tinha um sistema racional de defesa, onde você não sabia se defender emocionalmente. Então você chorava. E o choro até hoje, para muitas pessoas, é a arma de defesa delas. Elas não sabem se defender. E quando nós falamos de um evangelho completo, nós estamos falando do evangelho que pega o homem assassino, movido pela ira, com desejo de matar, como Moisés, e transforma num homem manso. Que pega um homem como Paulo e transforma num homem que está disposto a ser mártir. Que pega um homem inconstante como Pedro e se torna um homem ousado como ele se tornou. Então a ideia de Deus é que nós sejamos alcançados pela salvação, no nosso espírito pela justificação, na nossa alma pela regeneração, uma alma alinhada com Deus. Uma alma sarada, que já sabe liberar perdão, que já sabe resolver as questões, que já sabe deixar o passado no passado, e um corpo sob o controle da cruz. Por quê? Porque a redenção total do nosso corpo só vai acontecer quando Jesus voltar e nós tivermos um corpo glorioso. Segundo aos Coríntios capítulo 5, diz que nós nesse tabernáculo aguardamos até o dia de sermos revestidos da nossa morada celestial, que é o nosso corpo. Quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, a gente pensa, no céu tem um monte de casinha. Jesus não está falando disso. O conceito de morada na Bíblia é o conceito de corpo. Eu vou preparar-vos lugar. O lugar que Jesus foi preparar foi um corpo espiritual para mim e para você. Paulo fala isso, segundo aos Coríntios 5:5, que esse corpo ele vai nos vestir e aquilo que é corruptível vai ser revestido do que é incorruptível. Então eu sei que essa aula é bem complexa, né? É um assunto que eu trato em 1h30, geralmente nas nossas escolas presenciais, com direito a perguntas e dúvidas. Então toda pergunta no grupo da escola. Não vou responder pergunta aqui. Se tem pergunta, vou abrir o grupo daqui a pouco para pergunta. Se ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei, pergunta no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Então, passa lá e se você não está no grupo ainda, me pede o link, que eu te mando o link para você entrar no grupo Telegram. O WhatsApp também, nós saiu algumas pessoas do grupo, né? Que sempre é assim, sempre tem gente que não fica, não é constante. Isso é um problema de alma, precisa ser tratado, né? Eu tinha esse problema, eu era uma pessoa indisciplinada, inconstante em muitas coisas, procrastinador, muitas coisas, e Deus foi me restaurando. Então tudo isso tem a ver com cura interior, querido. E essa matéria ela vai ajudar muita gente, ela faz parte também da nossa grade de blindagem emocional. Amanhã a gente vai estar falando 8 horas da manhã sobre blindagem emocional, e eu já vou anunciar aqui para você o que eu vou falar amanhã pela manhã, às 8 horas. Essa mensagem também vai para o nosso canal Blindagem, Jornada Blindagem Emocional. Amanhã a gente vai falar sobre estabeleça limite nas suas relações. Se você quer ser uma pessoa sarada, estabeleça limite nas suas relações. Um livro que me ensinou isso foi um livro, Como Manter o Seu Amor Aceso, do Dennis Silker.
Um livro muito interessante. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo, falar aí todos que estão aí, né, que eu estou enxergando aqui. Marcelo, Nilza, Dalto, Ana Carla, Ed Clay, Márcio, Gabriel, John, Edma, Rose, Núbia, Aline Reis, Ciene Araújo, Tarcísio, todos que ficaram aqui, se você está por aí, dá um presente aí. E assiste de novo, tá? É complexo, mas vai abrir sua mente para você entender, querido, que você precisa de cura interior todo dia. Hoje eu preciso ser curado. Quando todas as vezes que alguma coisa não está legal no nosso espírito, no nosso emocional, nós precisamos de cura interior. E a cura interior, ela tem o propósito de alinhar a nossa alma ao nosso espírito, que já é santo, que já é redimido, que já foi salvo, que já foi justificado pelo sangue de Jesus. Então, qualquer dúvida, perguntas no grupo e que Deus possa te abençoar. Você que vai ficar ainda aí, eu vou estar encerrando a aula e vou voltar com uma live pelo meu perfil no Facebook, uma live que a gente vai estar fazendo pelo perfil no Facebook, falando um pouquinho sobre o Covid-19. Eu estou querendo falar desse assunto e tem algumas coisas que eu quero falar hoje, e aí eu queria que você que está disposto a assistir, a ouvir, tem gente que gosta, né? Não tem nada para fazer agora, de quarentena, receber de Deus, aprender. Um beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.